dinheiro do Estado acabar, essas regiões são as que mais vão sofrer. É que, na verdade... E vocês acham que o Brasil, ele quebra em 2027 por conta do INSS, o tanto de impostos que tem? Você acha que tem solução ainda? Ou é melhor se preparar para o pior? Bom, eu acho que o Brasil já quebrou. É que alguns indicadores financeiros, eles são indicadores financeiros atrasados, né? Tem o adiantado, o concomitante e o atrasado, né? Então, falta ainda a atualização de alguns indicadores financeiros, mas o Brasil já está contabilisticamente falando quebrado. Não tem mais, é insolvente. Na verdade, o mundo quebrou em 2008, né? A gente está vivendo ainda de um crédito adicional de 2008 que a gente está tentando varrer o problema para baixo do tapete. Foi o quantitative easing que foi a resposta, né? Não teve uma recessão prolongada. É varrer o problema sujeira para baixo do tapete. Hoje, o mundo deve 3,5 vezes, 350% do PIB. O PIB do mundo é 100 trilhões. Outro dia eu falei 80, mas agora eu atualizei. 100 trilhões vai ser esse ano. A dívida total do mundo é tipo 370 trilhões de dólares. Significa que 3,7 reais de dívida para cada receita que o mundo tem. Se a taxa de juros média dessa dívida toda, famílias, empresas e governos, por 5% ao ano, então você precisa mais ou menos dos 17 ou 18 trilhões só para pagar o serviço. Isso dá 18% do PIB. Então o mundo precisa de quase 20% da receita bruta para pagar o serviço, o juro da dívida. Isso não fica em pé. Isso vai colapsar. E nós já explicamos isso várias vezes aqui, né? De que maneira vai colapsar? As dívidas, o valor do título das dívidas, como vai ter uma inadimplência geral, eles vão colapsar para zero. Então, toda essa base monetária, esse M2, M3, foi crescendo, ele foi crescendo já com data para devolver e com juros. Então, o próximo movimento, depois que acabar a euforia, é uma grande crise de liquidez e uma deflação absurda. Que é o que aconteceu com o CDOs lá em 2008. Só que vai acontecer agora no nível não global. vai mais o CDE. Agora é o Treasury de 10 anos. Caramba, o Treasury de 10 anos? Em 1700 e pouco lá eram as ações da companhia da companhia da Índia. E depois, em 1929, o colateral eram as ações. O cara comprava ações, colocava de garantia e comprava mais ações. Depois virou o ouro. Depois virou o Treasury. De 70 e pouco para cá, o colateral do mundo era a dívida americana. Só que a dívida americana hoje já está impagável. E o resto da dívida também já está impagável. Então, a próxima crise é isso. As garantias vão virar zero. As pessoas vão ter que vender os seus ativos. E se for feito de uma maneira orquestrada e correta, que vai quebrar os estados, vai ser uma libertação. Porque os estados vão estar quebrados mesmo. Eles não vão poder fazer isso. Mas eles vão ter condição de cobrar o teu imposto. As recessões sempre foram remédios. Então eles não vão ter condições para cobrar os impostos. Porque o Estado não vai ter dinheiro, ele vai ter que diminuir. Foi o que aconteceu na Argentina. Quem votou no Milei não foi só o cara de direita, só o cara liberal. Todo mundo votou no Milei. Porque ele era o único cara que era capaz de colocar as contas em ordem. O juiz, que hoje ganha 200 mil aqui no Brasil, o juiz lá na Argentina, o dinheiro dele já não estava dando para nada. Então nem o burocrata lá estava mais satisfeito. Porque eles quebraram de um jeito que precisava do Milei. Não, e graças a Deus tivesse a recessão. Justamente por isso, porque hoje, por exemplo, você fala, vamos cortar gastos. Aí a primeira coisa que o comunistinha fala, não dá para cortar gastos, porque 90% dos gastos federais são obrigatórios por lei, são vinculantes. Sim. Aí você fala, bom, então tem que mudar a lei. Aí, são gastos obrigatórios, né? Vinculantes. Obrigatório. E aí você fala, não, mas então ou passa por cima da lei, declara emergência fiscal, alguma coisa do tipo, né? Já que vocês defenderam cancelar direitos fundamentais por causa de ditadura sanitária, então vamos cancelar a arrecadação do governo por uma emergência fiscal, que é uma emergência real, não é aquela palhaçada sanitária. Ou então vai ter uma guerra civil com tiro e sangue, o que também ninguém quer. Ou vai ter um colapso financeiro, que então vai ser a única saída. Já que não tem vontade política de cortar os gastos, e já que guerras são quase sempre indesejadas, que seja pela recessão, então. A recessão sempre funcionou como um remédio amargo, mas que colocou a economia de volta nos eixos. E uma queda geral de todas as dívidas é um jubileu. É um jubileu. É a maneira como a sociedade consegue voltar a fazer endividamento. Entendeu? Ninguém paga ninguém, meio que as dívidas diminuem muito. Só que, tecnicamente, como é que vai acontecer isso?
vai acontecer da seguinte maneira. Os bancos centrais vão querer derrubar os juros curtos, só que a economia não vai conseguir aguentar mais, vai começar a ter muita quebradeira de empresa e tudo mais. Os juros longos dos Estados Unidos vão começar a subir. O que acontece com um título em que o juro dele aumenta? O valor nominal dele diminui. Então, o colapso, a quebradeira vai se dar com uma queda do valor nominal dos títulos da dívida todos. Aí, os bancos estão quem manda no Fed. Eles vão dizer, não temos condição de comprar o título agora pagando 6, 7% de juros. Nós não queremos pegar dinheiro do Fed a 2, 3%, porque nós não temos limite. Na hora que quebrou todo mundo, aí ele fala, agora eu quero. Agora eu vou pegar dinheiro a 0 no Fed e vou comprar todos esses títulos pagando 9 de juros, custando 10 centavos. Na hora que esses banqueiros se juntam e digam, não, tá salvo, os próprios títulos já sobem aí de 20, 30 centavos para 40, 50 centavos. Rapidamente ele já tem um ganho de 100%, ali 150% nos títulos baratinhos, salvam o mundo, compram tudo barato. Eles são os emissores do crédito, eles pegam o crédito todo e recompram a sociedade. E o pêndulo é esse. Eles quebram o mundo, recompram, aí valorizam o mundo e vendem pro otário. Entendeu? Ele vende pro otário o ativo caro, com a juro baixo. Por quê? Como é que você precifica um ativo? Através do seu fluxo de caixa descontado pela taxa de juros. Você pega todo o fluxo que um ativo pode ter no futuro e você desconta pela taxa de juros. Quando a taxa de juros cai, todos os ativos valem muito, eles se valorizam muito. Tem uma regra, uma lei matemática que, se o juro for 0, qualquer ativo com fluxo de caixa positivo vale infinito. Por causa da conta. E aí, quando eles vão baixando os juros, o juro é 0 agora. Então fica tudo muito caro. Eles mesmo vendem, fazem os IPOs, vendem. E depois a inflação sobe e tal, eles sobem os juros lá em cima, os ativos todos desmoronam, os títulos da dívida, que é o que vai acontecer agora, e eles eles emitem o dinheiro a juros 0 e eles mesmo compram lá embaixo. E vão continuar fazendo isso. A não ser que a gente ensine para as pessoas como é que a gente previne isso, né? Como é que a gente se prepara para isso? Por exemplo, não dando tanto poder para os bancos centrais e para os banqueiros de maneira geral, né? E para o cara que tá aí do outro lado, aí, cidadão médio, se proteger, Roxo? Não ter dívida, vida austera, entendeu? Não pagar de rico. Não depender entendeu? de banco. Não depender de banco, não depender de patrão. Tem um negócio que você tenha descentralizado a sua receita. Mas o mais importante é você não contar com o ovo dentro da galinha. O mais importante é você pensar sempre nas últimas consequências. Se tudo der errado, eu tenho um terreninho para plantar uma cenoura, eu conheço alguém rico, eu tenho um dinheiro guardado, entendeu? O que eu consigo fazer, principalmente, se você puder pensar nas últimas consequências do colapso, não apenas do mercado. Porque existem 3 estágios possíveis do colapso. É o colapso do mercado, ele cai, os preços vão lá embaixo, os caras recompram tudo, pum, é um V, né? Uma recuperação em V. O segundo é um colapso no mercado e econômico. Por exemplo, que nem foi em 2008, 2029, alguns casos que a gente tem. E o terceiro é o colapso civilizatório, que aí não é só econômico, mas aí entra em conflito civil, entendeu? Que é colapso no Estado. Os caras não vão pagar. Quem que eles vão deixar de pagar primeiro? A LFT, que financia o curto prazo do governo, é o Tesouro Selic, ou é a aposentadoria do velhinho que mora lá no Maranhão, não sei aonde? Eles vão cortar a aposentadoria. Porque as minorias intolerantes são aquelas que mandam. Então eles primeiro vão pagar o dinheiro das minorias intolerantes e depois o povão. Porque o povão não consegue se organizar para reclamar. Então, o colapso civilizatório, econômico, é quando o Estado simplesmente deixar de distribuir o Bolsa Família aí para 80. Quantos milhões de pessoas vivem de Bolsa Família hoje, Cogos? Hoje tá beirando aí 40% da população. Nossa. 80 e tantos milhões de pessoas aí vivendo de Bolsa Família, fora funcionário público, fora as pessoas que são dependentes dessas pessoas, né? Então imagina se de uma hora para outra o governo não conseguir mais pagar isso.
Como é que essas pessoas vão... Elas desaprenderam a trabalhar, desaprenderam a buscar emprego, desaprenderam a plantar, desaprenderam tudo. Entendeu? Um cara no Maranhão ganha 1,5 barão por mês. O cara lá, ele é rico lá. E aí não tem mais receita pra essa galera toda. E não tem mais pequeno comércio, pequena indústria, porque eles não têm mais como conseguir mão de obra. O cara vai montar uma mercearia lá no interior do Maranhão, ele vai falar, eu consigo te pagar 1,5 pau. Não, eu prefiro ganhar 1,5 pau sem trabalhar. Claro. Do que tendo que trabalhar. E eu passo uns bicos. E ele sabe que se ele for um empregado com carteira assinada, ele perde. Então, assim, não tem mais empreendedorismo nessas regiões. Então ele... Se o dinheiro do Estado acabar, essas regiões são as que mais vão sofrer. É que, na verdade, também, quando eles colocam esse Bolsa Família aí, é uma maldição na vida da pessoa, né? É, uma arapuca. Porque a pessoa só fica ali, beleza, a pessoa pode tá ganhando 1,5 pau lá, R$1.000, aí ela vai ver o trampo, só 2.000. Aí ele fala, não vou trabalhar pra ganhar a diferença de 500. Mas ele não entende que ele ganha 2.000 hoje, amanhã vai estar ganhando 3, amanhã 4. Então, isso aí é o espírito faustiano. A pessoa, ela se vende por uma facilidade que o governo promete, como se fosse Fausto vendendo a alma. E depois o governo não entrega o que ela prometeu, porque ela não vai ter uma vida de liberdade e prosperidade. O que vai acontecer é que cada vez mais esse dinheiro que ela recebe vai perder o poder de compra, a economia onde ela mora vai estar cada vez pior, os preços vão ficar mais caros porque ninguém está empreendendo, não tem concorrência, e no final ainda vai tomar o calotão. O Taleb conta no Cisne Negro o caso de 2 irmãos, sei lá, africanos ou de algum lugar que foram trabalhar em Londres. Um trabalha num banco, o outro é taxista. Os dois ganham a mesma coisa no final do ano. Só que a vida do taxista é caos, né? Todo dia ele tem que descobrir como é que ele vai ganhar dinheiro hoje, qual a região tá boa, qual tá ruim. Ele arruma uma viagem, ele vai atrás, ele tal. Ele tem um feedback ali na hora e tal. E ele vai continuar conseguindo ter essa receita, porque as pessoas vão continuar andando de táxi. O funcionário do banco, que trabalhava lá no RH do banco, trabalhou 30 anos lá, de uma hora para outra, esse cara é demitido, ele não sabe fazer nada. Nada. Ele não é capaz de fazer nada. Então, esse cara do táxi, ele é muito mais preparado. Então, o cara que não tem o Bolsa Família, cara, ele pesca de manhã, ele faz um bico, ele corre atrás, ele faz não sei o quê, ele sabe que tá dando dinheiro e que não tá. O cara do Bolsa Família, não. Ele pega o dinheiro lá e ele gasta lá e acabou. Então, ele cada vez tá ficando mais fragilizado. Então, realmente, é faustiano mesmo. É maligno. No cenário atual, muita gente busca dolarizar o patrimônio para sair do risco Brasil. Ativos em dólar, como o próprio USD, investir em ações americanas e até o ouro funcionam como uma proteção. Na Quantifiber você consegue acompanhar todos esses investimentos em tempo real, direto do seu celular e o melhor de tudo, sem taxas escondidas. Eu deixei o link na descrição para você.